Olá pessoal, tudo bem? Bom, você deve ter visto várias reportagens aí falando sobre um super El Niño, né? E é muito interessante que a gente já trabalhe esse termo aqui, beleza? Entender o que é o El Niño e entender também que essas reportagens que você está vendo, essas matérias que você está vendo, provavelmente estão se dando nas redes sociais. E tem o famoso clickbait, né? Para você que são aquelas chamadas que tem que mesmo literalmente chamar a sua atenção para que você clique naquela matéria. Então, nesse sentido, nessa lógica desse mundo globalizado, muitas vezes são utilizados termos que não necessariamente são aqueles que a ciência vai trabalhar, mas que precisam ser chamativos o suficiente para garantir o seu clique. Logo, o termo Super El Niño não é um termo que você vai perceber aí como a linguagem científica. Tá? É uma linguagem muito mais midiática. Mas para a gente conseguir chegar lá naquela ideia de Super El Niño, o primeiro passo é entender o conceito de El Niño. Professora, já vi isso, mas eu não lembro muito bem. Opa, então vem cá. Ó. Quando a gente fala de El Niño, nós estamos falando de uma oscilação. E a primeira coisa que é importantíssima, quando a gente fala de El Niño, nós estamos falando de uma anomalia. Tá? Ou seja, não é uma mudança climática, não é. Só que não é um padrão, é algo que é anormal, é uma anomalia. E essa anomalia, ela não tem tempo certo de ocorrência. Não há um intervalo pré-determinado entre anos de El Niño, Laninha ou neutro. Tá? Então, inclusive, a variação, a frequência desses eventos, ela está se tornando mais intensa. Ou seja, eu estou ficando menos tempo num cenário de oceano neutro. Oceano neutro, professor, o que é isso? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de El Niño, nós estamos falando especificamente de uma circulação. É uma anomalia dentro de uma célula, dentro de uma circulação. Quando a gente fala dessas células em termos atmosféricos, nós estamos falando que há uma área de alta pressão e uma área de baixa pressão. O ar sempre sai, isso aqui é regra, o ar sempre sai da alta pressão e vai para a baixa pressão. Tá? Então, eu tenho essa ideia. E no caso, o El Niño acontece dentro da célula de Walker. Primeiro, eu vou mostrar para você como é a célula neutra. Então, quando eu não tenho El Niño e quando eu não tenho Laninha. A circulação ela vai acontecer da seguinte forma. Eu tenho os ventos alísios soprando a porção superficial desse Oceano Pacífico. Então, a primeira coisa importante, nós estamos falando de algo que vai acontecer no Oceano Pacífico. Ok? E eu tenho, então, os ventos alísios que sopram nesse Oceano Pacífico e empurram, tirando do Pacífico Oriental essa água superficial e jogando lá no Pacífico Ocidental. Fazendo, então, essa água superficial, ela é uma água quente, tá? Primeira coisa importante aqui, então, ó, eu tô falando de uma água superficial. E tá próximo ali na linha do Equador, então nas baixas latitudes. Essa água superficial, ela é quente, tá? Quando o vento alísio, ele vem aqui, ó, e empurra essa água para cá, aqui nós temos a água quente superficial que foi empurrada pelos ventos alísios. Ah, então quer dizer que vai ficar um buraco aqui onde estava essa água superficial? Não. A água que está mais para baixo, que é uma água fria, ela sobe. Esse movimento que nós chamamos de subida dessa água é chamado de ressurgência. Logo, em situações neutras, essa costa aqui é uma costa de águas frias. Tanto que essas condições de águas frias, dessa ressurgência, ela vai aumentar o volume de peixes.
Porque essa ressurgência, ou seja, quando a água fria vem de baixo para ocupar essa água, esse espaço que era da água quente superficial, esse movimento de ressurgência, ela vai trazer oxigênio, ela vai trazer nutrientes, vai trazer comidinhas para esses peixinhos. Então é uma área onde nós teremos um grande acúmulo, né, uma alta viscosidade, tá? O maior acúmulo de peixes. E assim funciona normalmente. Essa água quente vem para cá. Essa água quente, em porções, né, onde eu tenho água quente, o que acontece? Eu tenho uma maior evaporação, a água quente evapora e faz com que chova mais nessa região. O ar sobe, a chuva cai aqui, volta para cá e volta seco. Tá? E isso aqui são as condições, então, naturais, ou naturais não, as condições neutras da célula de Walker. Eu empurro a água quente superficial consegue chegar aqui. Essa é a porção aquecida. Por ser aquecida, sobe. Aqui eu tenho, então, a chuva. Perfeito? Então, assim está funcionando lindamente. Essa é a célula de Walker nas suas condições neutras. Com isso, lá na Indonésia, nessa porção aqui, ó, nessa porção aqui, da Austrália, da Oceania, nessas ilhas da porção asiática, eu tenho um maior volume de chuva, tá? E aqui é mais seco, porque a água caiu aqui em forma de chuva, o ar continuou para cá seco. Beleza. Condições neutras. Você percebeu qual foi o primeiro motor que eu falei aqui para você dessa célula? Eu falei que os ventos alísios empurram esse vento, essa água superficial, que como está muito próximo aqui da linha do Equador, é uma água superficial aquecida, uma água quente. Quando nós temos El Niño, o que acontece? Primeira coisa que existe é um enfraquecimento dos ventos alísios. Então, observe que há uma relação entre o que está acontecendo na atmosfera e o que está acontecendo no oceano. Esses ventos alísios, eles ficam enfraquecidos. Logo, essa água não vai chegar aqui, ó. Essa água. O vento alísio está mais fraco, vai parar no meio do caminho. Olha aqui onde ela fica, o aquecimento. Eu tenho um enfraquecimento, então, desses ventos alísios. Com isso, há uma redução do transporte de água quente para o oeste. Eu diminuo, não vai chegar até aqui, ó. Sai de leste para oeste, não vai conseguir chegar tão distante assim. E também, se eu não estou empurrando tanta água superficial, eu reduzi a ressurgência. Porque a ressurgência é a água que está vindo das camadas mais profundas para ocupar a água superficial que estava aqui em cima. Não desloquei tanta água superficial, não precisa vir tanta água das porções mais profundas. Então, eu tenho uma redução também dessa ressurgência. Essas águas que são mais quentes não vão parar lá na Oceania. Elas vão ficar paradas aqui, ó, na porção central e oriental do Pacífico. Ou seja, a porção que está aquecida agora é essa. E aí, como nós já vimos anteriormente, quando a água está aquecida, eu promovo uma maior evaporação. Essas porções que antes, em situação neutra, recebiam água quente e deixam de receber, ficam mais secas. Essa porção aqui, que antes recebia a água mais fria da ressurgência, se esquenta. E aqui eu tenho essa evaporação. Então, a gente consegue até comparar, ó. Em situações neutras, a água quente chega aqui. Se ligou? E por chegar aqui, os ventos alísios conseguem empurrar até essa porção. Aqui eu tenho um acúmulo de chuva. Em situações de El Niño, o vento alísio ele pode se inverter, o sentido dele pode inverter temporariamente, ou ser reduzido. Por consequência, a água quente vai parar aqui. Em anos de Laninha é o oposto do El Niño. Se nos anos de El Niño eu tenho enfraquecimento das águas, dos ventos alísios, nos anos de El Niño eu tenho fortalecimento. Aí em anos de El Niño eu vou conseguir empurrar, mais essa água. Em anos de El Niño, então, eu tenho mais água quente vindo para a porção aqui dessas ilhas do Pacífico aqui, ó. Faz sentido? Pegamos, então, o raciocínio geral? O raciocínio geral é esse. Eu tenho a situação neutra e eu tenho a situação que é causada pelo El Niño. E como você já percebeu,
à medida que eu altero onde está essa água aquecida no Pacífico, eu também altero o regime de chuva. Você precisa se lembrar que onde a água está aquecida, eu tenho essa convecção. Ah, eu já vi isso lá em física, professora. É a mesma coisa. Ah, eu já vi isso quando eu estudei lá o movimento do magma. É essa situação. Quando eu tenho o aquecimento desse material, ele expande, fica mais leve e sobe. Onde eu tenho o aquecimento das águas, eu tenho também a convecção, fazendo com que chova ali. Então, quando isso acontece, eu modifico a distribuição dessas correntes. Eu modifico onde estão os jatos, aliás, o que os jatos atmosféricos eles estão carregando. O que é jato atmosférico? Imagina que é um vento, tá? Imagina que é um vento, é um deslocamento desse ar. E por consequência, o que nós chamamos, né, de teleconexão. O que é teleconexão? Eu tenho essas porções de oceano e de atmosfera integrados. Em anos de El Niño, como eu tenho essa distribuição aqui do calor no Pacífico, eu tenho essa distribuição de chuvas. Tá? Então, observe que o vento alisa enfraqueceu. A água quente vai ficar parada na porção oriental e central do Pacífico. É onde chove mais. Tá? Aqui vai ficar mais seco. E nós teremos algumas interferências significativas no Brasil. Quando a gente fala de Brasil em anos de El Niño, o que está acontecendo? Eu tenho o mesmo vento alísio que faz isso daqui, ó. Olha o que a setinha está fazendo, a mãozinha está fazendo. Ele faz esse movimento. Sai daqui e vem para cá. Sai daqui e vem para cá. Sai daqui e vem para cá. Tá? Vou até desenhar para você aqui, ó. O que está de laranjinha é o movimento do vento alísio, ó. E é nos dois hemisférios. Tá? Esse movimento aqui é o movimento dos ventos alísios. Show, professor. E aí? Esses ventos alísios, eles saem dessa porção e carregam a umidade aqui para a Amazônia. Quando chega a situação de El Niño, nós temos esse deslocamento da umidade também para cá. Ou seja, a umidade que vinha antes e ficava praticamente toda na região amazônica, ela vai começar a ficar dividida. Entre aspas, dividida. Vai chover para cá, ó. Reduzindo a umidade disponível na Amazônia. Isso é um dos fatores que faz com que chova menos nessa porção do Brasil. E é na região amazônica que surge a massa equatorial continental. Quando chove lá no sertão, que é um pouco mais raro e é concentrado, isso é o clima semiárido, uma parte dessa umidade está vindo da massa equatorial continental que surge aqui, o que a gente chama da cabeça de cachorro, ó, e consegue chegar no sertão. Se essa massa equatorial continental está mais enfraquecida, né, está com menos umidade, nós também temos um aumento de seca na porção do semiárido nordestino. Por outro lado, o que está acontecendo? Eu tenho aqui essa porção que está bem chuvosa e tem os chamados jatos de baixa altitude, que são ventos. Esses jatos de baixa altitude, eles vão passar nessa área que está aqui, vão carregar essa umidade que se formou por causa do El Niño, porque aqui está mais quente, está comigo, né? O El Niño, a água quente ficou parada aqui. Então está evaporando, está formando chuva. Existe um jato de baixa altitude que passa aqui e traz, passando pelo Pantanal, que é mais baixinho, pela planície do Chaco, que é mais baixinha, uma altitude reduzida, que consegue carregar essa umidade em direção ao sul do Brasil. Então a umidade não vai ficar concentrada na Amazônia, mas através desses jatos vão chegar no sul do Brasil. A atmosfera, meu amor, pensa que é como se fosse um prédio, tem vários andares. Tá? Agora a gente está falando de um andar específico onde o ar vai carregar essa umidade e vai trazer aqui para as porções mais ao sul do Brasil. Dito isso, essa é a condição de El Niño, tá? Muito boa tarde, Galvez, Luiz Henrique, tá? Isso aqui é El Niño.
Show, professora, tô contigo, peguei. Aí o que acontece? Eu preciso entender o que é um super El Niño agora. O que vai acontecer para que eu fale, não, esse El Niño aqui, pistola, esse aqui, tranquilo. Então, nós temos organismos internacionais que vão estabelecer parâmetros. Tá? E eu vou mostrar para vocês agora quais são os parâmetros, como que isso é calculado, para que você entenda o que está acontecendo de verdade. Tá? Lembrando, qualquer dúvida que vocês tenham, é só mandar aqui no chat. Show? E essa aula vai sim para o LDI, vai para o LDI de atualidades lá do Vestibulares. Show de bola? Bom, bora lá comigo então. Seguinte, vou soltar a vinheta e já falar o que é um super El Niño. Agora que você já sabe ou relembrou o que é o El Niño, como que acontece, como é que funciona a circulação dentro da célula de Walker, vamos entender o que é um super El Niño? Primeira coisa, tá vendo que esse super, deixei até entre aspas aqui, porque esse é um termo midiático. Perfeito? Eu preciso, nessa era da globalização, chamar a sua atenção. Eu preciso que você clique aqui. Tá? E se eu falar para você assim, uma oscilação, né, um enos mais intenso. Pô, enos é o plural de eno, aquele negócio que eu tomo. Não, você não vai falar, não é tão chamativo quanto uma matéria. Super El Niño. Entenda, sabe, o que pode acontecer. Fazer esse alarme gera muito mais cliques. E também tem um grande problema aqui. Nessa busca incessante, né, por eu preciso de cliques, isso pode atrapalhar os processos de formação e de conscientização. Não é só sobre entregar notícias, é sobre fazer com que essas notícias se transformem em informação e aí a gente consiga agir perante a situação. Não é, então eu não preciso ficar desesperado, não é sobre isso. Mas o desesperar a população sem apresentar os caminhos que ela pode seguir, é muito mais um desserviço que um serviço. E ainda fica essa crítica a esse modelo de comunicação que nós temos na lógica da globalização e das redes sociais. Mas não é aula de globalização, vamos voltar aqui para a parte da geografia física e entender o que seria então. Em termos científicos, então, as grandes agências do mundo, a gente vai usar principalmente o parâmetro da NOAA aqui, que é uma agência estadunidense, não há o termo super, tá? Não há o termo Godzilla. Não, isso são termos midiáticos. Em termos científicos, pegando o parâmetro que a NOAA vai trazer para a gente pode classificar o El Niño fraco, moderado, forte, tá? E aqui ele é mais intenso. E aí o que é mais intenso o pessoal está chamando de super El Niño. Tudo bem? Essa aqui será a classificação que nós utilizaremos. Como você já bem sabe, quando eu falo de El Niño, eu estou falando do aquecimento do Pacífico Central e Oriental. Os ventos ali ficaram fracos, não conseguiram empurrar essa água quente lá em direção à Oceania, e essa água quente vai ficar mais parada no centro do Pacífico e na porção oriental. Isso é El Niño. Isso é El Niño. Tá. Mas como que eu vou saber que é um El Niño mais intenso ou menos intenso? Pelo quanto que esse El Niño aqueceu. Então, eu vou estabelecer uma base, tá? Então, eu tenho uma base, aqui, ó, que é a temperatura da superfície do mar, tá? E essa base, eu já vou mostrar para você tudinho como que é feito esse cálculo e tal. Eu tenho uma base que é a média, tá? Então, atualmente, o que a NOAA está usando? Ele está usando a média de temperatura de 1991 até 2020, o que é um padrão mesmo. Quando a gente fala de clima, nós usamos um padrão de aproximadamente 30 anos, tá? Então, nos últimos 30 anos, esse é o padrão, essa é a temperatura média. Eu vou mostrar até qual a porção do Pacífico que é estudada para você. Se eu começo a fazer os meus estudos e noto que a temperatura média tinha que ser 21 graus, e na verdade está 21,5, quer dizer que ele está um pouco mais aquecido que a média. Então, provavelmente eu terei um El Niño ali. Como é meio grau acima, é um El Niño fraco. Se eu peguei a média
e naquele momento, nas minhas pesquisas, nos meus cálculos, eu estou observando que tem 1,2 grau, por exemplo, de acima, mais quente, então já é um El Niño moderado. Porque moderado vai de um aquecimento acima da média de 1 a 1,4 graus Celsius. Um El Niño forte já vai ali, é aquele que o aquecimento está entre 1,5 a 1,9. O que é chamado de super El Niño, ou então um El Niño mais intenso, é acima de 2 graus. Então, eu sei que está aquecendo, está pelo menos 2 graus acima da média. Tá, professor, e onde que eu vejo isso? Você, tranquilo, se você quiser, fica à vontade, na NOAA tem todo esse levantamento. Mas onde esses caras estão estudando? Então, é feito um levantamento e eles pegaram um ponto, não um ponto específico, né? Uma área que está estabelecida, tá? Que eles chamam de Ninho 3.4, que é eles foram lá dividir o Pacífico, tá? Aqui é a porção 3, aqui é a porção 4, beleza? Então, entre 170 e 120 graus aqui oeste, tá? Nessa porção eles vão fazer a medição, não é um ponto específico, é uma área, tá? E ali eles vão captando essa temperatura. Então, o que eles fazem? Eles pegam pontos aqui, ó, que é o chamado Ninho 3.4, tá? E vão medir a temperatura. Com isso, eles comparam com a média climatológica. Em 2026, deu tantos graus, mas a média histórica é X graus. Se está mais aquecido que essa média histórica, é um ano de El Niño. A diferença entre a média e a temperatura atual é o que nós vamos chamar de anomalia térmica. E é ela que aparece nesses gráficos, e é essa anomalia térmica que aparece nos gráficos que talvez você encontre por aí a partir de agora. Gráficos como esse daqui, ó, da NOAA, tá? Então, o que ele está mostrando? O que esse gráfico está mostrando aqui pra gente? Tá vendo? Ó? A anomalia térmica está aqui, 0, que significa que é neutro. Aqui a situação neutro. É aquela célula de Walker sem ser de El Niño, sem ser de La Niña. É um ano neutro. Quando a gente olha aqui, nós temos momentos que a temperatura foi para baixo, outros que foi para cima. Então, está variando a temperatura. Esse laranjinho que está aqui mostra os anos de El Niño. Toda vez que aqui no gráfico aparecer esse laranjinho, meio amarelinho aqui, são anos de El Niño. Por quê? É uma anomalia positiva. A temperatura variou para cima. Ficou mais quente que a média que está sendo estudada. E aí a média você já viu, de 30 anos. No caso, a NOAA está usando de 91 até 2020 para fazer seus estudos. Tá? Se fica azulzinho nesse gráfico, é quando nós temos o Laninha. Tá? Acima de 0 está mais quente, é o Ninho. Abaixo de 0 está mais frio, Laninha. Tá? E aí entra aquela situação. Se está acima de 0,5, a gente já tem aqui situação de El Niños. Ó a classificação. De 1 grau já é moderado. Tá? Se você observar aqui, nós tivemos situações onde já bateu super El Niño. Já bateu. Está acima de 2, ó. Acima de 2 já é essa classificação mais intensa. Tá? Assim como nós temos situações, aqui seria o caso de 2023, em que não está entre um super El Niño. Se você olhar aqui, vamos ampliar? Vamos ampliar. 2003 seria aqui, ó. Tá no El Niño, que é considerado ali ainda um El Niño fraco. Tá aqui, ó, entre 0,5. Entretanto, o El Niño de 2023/2024 foi forte o suficiente para trazer vários problemas para o mundo, vários problemas para o Brasil. Então, aqui nós temos uma outra discussão que é importante. Olha aqui o conhecimento até de matemática, né? O que está acontecendo? A gente está falando que é uma média aqui de 91 até 2020. Só que essa média está dentro de um contexto de aquecimento global.
Então não é só sobre, eu não tenho que ficar preocupado porque pode ser um El Niño extremo, um super El Niño. Eu tenho que ficar preocupado que os oceanos já estão mais aquecidos. Então, no geral, hoje não vai ser tão fácil chegar a 2 graus acima, porque já está mais quente, a média está subindo. Você está ligado nisso? Está percebendo isso? A média de temperatura está subindo, porque agora quanto mais próximo à realidade eu estou pensando a média, quanto mais próximo de 2026 eu estou pensando, mais quente está o oceano. Se eu pegar a média de temperatura, quando eu calculava da década de idade, de 1970 até 2000, a temperatura média do oceano naquele momento era mais baixa. Então não é preocupante a situação simplesmente agora. Eu não tenho que pensar só isso agora, eu tenho que pensar que a temperatura média dos oceanos já está aumentando. Logo, não precisa ser um super El Niño para trazer sérias consequências também. E outra coisa, não é só o aquecimento desse Pacífico que vai definir o que nós teremos no ano de 2026, 2027 e nos outros anos que seguirão. Porque além do Oceano Pacífico, nós temos que pensar que o Oceano Atlântico também está em aquecimento. E isso vai mexer em várias massas de ar que atuam no Brasil, vai mexer nas correntes marítimas que têm uma atuação direta no Brasil. Não é só sobre o El Niño, tá? Ainda que entender essa dinâmica do El Niño seja muito importante. Nós tivemos El Niños na década de 80 que foram significativos. Eu não trouxe aqui os maiores de toda a história. Eu peguei a década de 90 para frente, tá? Se você pegar os maiores de toda a história, você vai pegar alguns lá em 87. Tá? Nós temos outros El Niños que chamaram muita atenção do mundo. Mas, pegando um período mais próximo a nós, então aqui não é o maior da história, é um recorte temporal que eu fiz, tá? Nós temos, por exemplo, 97, 98. Professor, aí não sei se você reparou nisso, né? Tá percebendo que eu tô falando 2 anos? Por quê? Porque esse El Niño, ele vai atingir o seu auge, essas situações que nós estamos falando de aumento de seca e tudo mais, o auge do El Niño, ele vai acontecer durante o verão no hemisfério sul. Então, o verão no hemisfério sul vai pegar o finalzinho de um ano e o começo do outro, tá? Então, aqui a gente está falando final de 1997, início de 1998, né? Outro que foi significativamente grande, final de 2015 e final de início de 2016. Então, nós já temos um histórico significativo.